Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da missionária Marilene Siqueira. E esse canal, ele tem o intuito de fazer com que as pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, venham meditar na palavra do Senhor e, acima de tudo, venham praticar a palavra do Senhor, amém? E hoje eu convido vocês a meditarem comigo na palavra do Senhor que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. É uma história bem conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano. Então vamos ler? E diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado à sua casa, e aquele, o fariseu, porque qualquer, e aquele não. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nessa passagem, Jesus ele quer nos ensinar a respeito da importância da humildade. Nós podemos ver com esse ensino de Jesus que ele fala a respeito do fariseu e do publicano. Quem era o fariseu e quem era o publicano? O fariseu eram homens religiosos da época, homens que cuidavam do templo, homens responsáveis pelas sinagogas. Os fariseus eram homens respeitados naquela época. Já os publicanos, eles eram homens judeus também, só que eles eram responsáveis por cobrar impostos. Eles trabalhavam para Roma e eles não eram bem vistos pela maioria dos judeus. Os judeus consideravam eles ladrões, roubadores. Os judeus tinham um certo desprezo pelos publicanos. Na Bíblia nós temos o exemplo de Zaqueu, que era um publicano, que subiu naquela árvore para ver Jesus, quando Jesus estava passando, e a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele largou tudo para seguir Jesus. Da mesma forma, Levi também era um publicano, e ele também largou tudo para seguir o Senhor Jesus. E hoje, o Senhor Jesus ele quer nos ensinar a respeito da importância da humildade na vida do cristão. Porque todos nós, quando vamos diante de Jesus, nós temos que ir com um coração humilde, com um coração quebrantado. E o Senhor Jesus aqui nos mostra o exemplo de 2 homens que foram ao templo, o fariseu e o publicano. A palavra do Senhor disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Tem pessoas que elas confiam em si mesmas, elas não confiam em Deus. Tem pessoas que elas confiam em si mesmas, na sua riqueza, na sua inteligência, no seu poder, nos governos,
mas ela coloca a sua confiança em todas as coisas, mas menos em Deus. E Deus, Ele quer que a gente venha colocar a nossa confiança nele, não em pessoas, não em coisas, mas que nós possamos colocar a nossa confiança em Deus. Fé é isso, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós esperamos em Deus e não quando nós esperamos no homem, quando nós esperamos nas coisas aqui da Deus. Ele quer que a gente coloque a nossa confiança nele e não em nós mesmos, e não na nossa justiça. Tem pessoas que elas acham que para ser salvas elas têm que fazer boas obras, elas têm que fazer caridade, elas têm que ajudar o próximo, que só assim ela vai ser salva. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que para sermos salvos, nós temos que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer caridade, tem, mas a caridade é um processo. Depois que eu conheço Jesus, por eu ser um cristão, por eu ser imitador de Cristo, eu vou me tornar parecido com Ele. E como Jesus é bom, como Jesus é perfeito, eu também vou fazer coisas boas. Mas isso não quer dizer que essas coisas que eu faça, que vai me levar para o céu, que vai me dar a salvação. Mas é a minha fé no Senhor Jesus que me dá a salvação. E o Senhor Jesus, ele fala aqui, ó, e o fariseu estando em pé, orava consigo mesmo. O fariseu, ele era tão orgulhoso que ele subiu ao templo e ele foi orar para Deus, mas na realidade ele não estava orando para Deus, ele estava orando para si mesmo, falando, não, olha o tanto que eu sou bom, eu agradeço Deus porque eu sou bom. Deus, ele se alegra que nós tenhamos um coração agradecido. Mas essa forma de agradecimento aí do fariseu, por que Deus não se alegrou com essa forma de agradecimento? Porque esse fariseu, ele estava agradecendo a Deus de um tom orgulhoso. Ele estava se achando, ele estava se achando melhor do que aquele publicano. Ele fala assim, olha, eu agradeço ao Senhor porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele se achava perfeito, para ele não tinha pecado. E isso é um dos maiores sinais da pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de reconhecer o seu erro, ela tem dificuldade de reconhecer o seu pecado. E esse fariseu, ele era um homem orgulhoso. Ele não reconhecia o seu erro, ele não reconhecia que ele era pecador. E ele olha para o fariseu criticando, ele olha para o fariseu se achando melhor do que o fariseu. E ele olha para o publicano com orgulho, com desprezo, se achando melhor do que o publicano. Isso é uma forma de orgulho. A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus, ele se alegra com a pessoa humilde, com a pessoa que tem o coração quebrantado, com a pessoa que vai para Deus com o coração quebrantado, que se humilha diante de Deus. E foi isso que o publicano fez. Ele foi até Deus com o coração quebrantado. E ele olha e ele fala para Deus, ó. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E ele chega diante de Deus com o coração humilde, pedindo para Deus ter misericórdia dele, porque ele era pecador. E o Senhor Jesus fala que aquele publicano desceu, ele voltou para casa justificado, ele voltou para casa com os pecados perdoados,
porque ele tinha um coração humilde, porque ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu o seu pecado. E o Senhor Jesus, ele nos ensina que não importa o pecado que nós temos, mas se nós formos até ao Senhor Jesus com o coração humilde, com o coração quebrantado, o Senhor Jesus, ele vai perdoar os nossos pecados. Assim como ele perdoou desse publicano, ele perdoa os nossos pecados quando nós vamos até ele com o coração humilde, com o coração quebrantado. E ele fala assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Muitas vezes as pessoas confundem esse versículo e falam: os humilhados serão exaltados. Não, Deus não fala que os humilhados serão exaltados. Que as pessoas, Deus está explicando aqui nesse versículo que qualquer um que se exalta diante de Deus, será humilhado. Mas qualquer um que se humilha, que se arrepende dos seus pecados, se humilha diante de Deus, será exaltado. Deus está nos ensinando a nós nos humilharmos diante dele, a nós nos voltarmos para Deus com o coração arrependido, com o coração humilhado, confessarmos os nossos pecados e deixarmos os nossos pecados ao pé da cruz, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra do Senhor diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. E o que é que nós podemos aprender com essa parábola do fariseu e do publicano? O Senhor Jesus, ele quer nos ensinar a nós irmos até ele com o coração humilde, com o coração quebrantado. O Senhor quer que nós vamos até ele e confessemos os nossos pecados diante dele e possamos deixar os nossos pecados aos pés da cruz dele. Falar: Senhor, hoje eu quero te entregar os meus pecados, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser uma nova mulher, um novo homem, uma nova criatura. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser parecido com o Senhor. É isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, que nós possamos nos voltar para ele. Porque quando o Senhor Jesus vê que nós temos um coração humilde, o Senhor Jesus, um coração humilde, o coração arrependido, o Senhor Jesus, ele nos perdoa. Mas quando nós somos orgulhosos, nós não reconhecemos o nosso pecado, o Senhor Jesus, ele não nos perdoa, porque o orgulho é uma barreira para a graça de Deus. Nós só recebemos a graça através do Senhor Jesus. A graça é um dom de Deus, mas nós só recebemos essa graça quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós reconhecemos que somos pecadores. E não tem como eu aceitar o Senhor Jesus sem eu reconhecer que sou uma pecadora. Eu ir até ele e pedir perdão pelos meus pecados. E é isso que o Senhor Jesus quer de mim, quer de você, quer de cada um de nós, que nós possamos ir aos pés do Senhor Jesus, com o coração humilde, com o coração quebrantado, e pedir perdão para ele, para que ele possa nos perdoar e para que nós possamos receber a salvação. Que nesse dia que se chama hoje, que nós possamos fazer uma reflexão para ver como é que anda a nossa vida, como é que anda a nossa vida diante de Deus. Será se nós estamos indo até Deus como aquele fariseu, confiado na nossa justiça própria, nas nossas ações, nas nossas boas obras? Ou nós estamos indo diante de Deus como aquele publicano, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que necessitamos da misericórdia de Deus? Que nesse dia que se chama hoje, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e reconhecermos que sem Ele não somos nada. Precisamos da graça do Senhor,
da misericórdia do Senhor para tudo na nossa vida, porque sem Jesus nada podemos fazer. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja de todo mal. Amém?